Assombradas. Nossa, ele é médio. O diabo me emprestou dinheiro, gente. Esse diabo tava... Mas aqui tá assim, ó. O diabo me emprestou dinheiro e veio cobrar. Né? Porque eu já ia falar, nossa, o diabo tá bonzinho até. Boa noite, Ana e família Assombrado. Primeiramente, gostaria de dizer que o relato não tem nomes, mas se tiver, está mudado. Este relato se passou com meu avô. Porém, foi a minha avó que contou para minha mãe, que posteriormente contou a mim e aos meus irmãos. Eu acho que é uma moça que nos conta o relato. Bom, lá para meados dos anos 60, meu avô tinha por volta de 25 anos e já era um rapaz afundado em dívidas aos 25 anos, devido a jogos e a vícios em bebidas e cigarro. Ele havia herdado algumas terras do seu falecido pai e se tornou um homem bem-sucedido na vida, pois era filho único. Sua mãe era de origem europeia e não morava no Brasil. Bem, o meu avô começou a se envolver com jogatinas e desde o princípio a sorte mostrou não estar ao seu lado. Mas mesmo assim ele insistia em torrar todo o seu dinheiro em jogos. E quando seu dinheiro chegou ao fim, ele começou a vender as terras herdadas e quando não conseguia vendê-las, ele as apostava. Após perder tudo, o meu avô, sem dinheiro e sem nada para apostar, começou a pegar dinheiro emprestado na mão de agiotas. Mas foi uma ideia muito estúpida, pois ele acabou perdendo o dinheiro que lhe foi emprestado. Depois de muitos anos de fracassos, ele acabou se tocando da sua má sorte e resolveu parar com a jogatina. Mas já era um pouco tarde demais, pois além de ter perdido toda a sua fortuna, agora ele devia muito dinheiro ao tal agiota, que lhe cobrava todos os dias, o ameaçando até de morte. Certo dia, esse agiota foi até a casa do meu avô e disse: "Você tem até amanhã de prazo para me pagar tudo o que me deve. Se não pagar, mandarei meus homens aqui armados para te cobrar." Meu avô insistia que não tinha dinheiro, mas o homem não queria saber de conversa. E ele disse: "O prazo é até amanhã. Pede emprestado a alguém, se vira, mas eu quero dinheiro." Daí meu avô virou e disse: "Só se for o diabo para me emprestar, pois eu não conheço mais ninguém que tenha uma quantia tão alta assim." O agiota foi embora, prometendo voltar no dia seguinte. Meu avô, muito preocupado, pegou seu cavalo e foi atrás de alguns tios que moravam na região, para ver se conseguia a quantia emprestada. Porém, nenhum dos seus familiares tinha essa quantia, e os que tinham não emprestavam, pois sabiam do vício do meu avô em apostas. Meu avô, cabisbaixo, montou seu cavalo e voltou para casa pela estradinha de terra batida, e poucos metros à sua frente, ele avistou uma botija no meio da estrada. Ele logo pensou que com certeza não havia nada de importante dentro da botija, mas por curiosidade decidiu descer do cavalo e verificar. Ele logo viu que a botija estava bem pesada e logo a quebrou. E inacreditavelmente havia uma grande quantia em dinheiro da época dentro daquela botija. Ele catou todo o dinheiro e colocou em sua bolsa. Quando chegou em casa, foi contar todo aquele dinheiro que, para sua surpresa, tinha exatamente a quantia que ele devia ao agiota. Ele pegou todo aquele dinheiro e pagou o homem, que ficou muito surpreso e disse: "Ainda bem que você arrumou o dinheiro, pois eu vim aqui decidido a te matar. Mas agora sei que é um homem honrado e de compromisso. E se precisar de mais dinheiro emprestado, pode contar com o seu amigo aqui." Amigo, ó. Meu avô, muito aliviado, prometeu a si mesmo que nunca mais gastaria dinheiro em apostas. Bem, as semanas foram passando e ele já havia esquecido esse assunto. E certa noite ele voltava por aquela mesma estradinha onde encontrou a botija. Era tarde da noite. Ele voltava do bar em seu cavalo. Foi aí que seu cavalo começou a ficar agitado e a dar pinotes. Meu avô, sem entender nada, tentava acalmar seu cavalo de todas as formas, mas o mesmo parecia apreensivo e nervoso.
até que ele percebeu alguém se aproximando a cavalo também. Era um rapaz muito elegante, de roupa social branca. Ai, meu nariz. De roupa social branca, montado em um corcel. Um cavalo negro muito bonito e bem cuidado. O rapaz se aproximou e perguntou ao meu avô se estava tudo bem. Meu avô disse que não sabia o que aconteceu para o seu cavalo estar tão agitado. E foi aí que o rapaz mandou o cavalo do meu avô se aquietar. E o cavalo ficou muito calmo. Meu avô achou aquilo muito estranho, mas logo veio a pensar que talvez o rapaz tivesse muita experiência com cavalos e fosse algum domador. Meu avô perguntou para onde ele ia àquela hora da noite, pois nunca o tinha visto ali na região. O homem disse que estava apenas de passagem, e os dois seguiram o caminho conversando. Quando meu avô já estava perto de casa, aquele homem virou e disse: "Pois é, seu José, quando é que vai me pagar aquele dinheiro?" Meu avô, sem entender nada, perguntou que dinheiro era esse, pois ele não lembrava de estar devendo. E o homem disse: "Ah, o dinheiro da botija que você pegou no meio da estrada. Lembra que você disse que só o diabo para te emprestar toda essa quantia?" "Pois é, seu José, eu não te dei, apenas te emprestei. E se você não pagar, virei cobrar mais tarde e com juros." Nesse momento que o rapaz terminou de dizer essas palavras, a sua fisionomia foi mudando. Sua pele foi ficando vermelha e escamosa. Da sua cabeça saíram chifres negros e seus pés se transformaram em patas de bode. O seu cavalo, que era muito bonito e bem cuidado, foi assumindo uma fisionomia esquelética e seus olhos se tornaram vermelhos como brasa. Nessa hora, o cavalo do meu avô deu um pinote para trás e saiu dali em disparada, correndo, e o meu avô quase derrubando meu avô. Meu avô, em total pânico, foi para a casa de um amigo passar aquela noite. No dia seguinte, meu avô procurou um padre que rezou por ele e o abençoou. E a partir desse dia, meu avô parou de beber e se tornou devoto de São Judas Tadeu. E por um bom tempo ele nunca mais viu aquela aparição do diabo. Anos mais tarde, ele se casou e sua esposa veio engravidar do seu primeiro filho. Meu avô estava muito feliz com a notícia que seria pai, mas a sua mulher e filho morreram na hora do parto. Meu avô acredita que esse foi o pagamento daquela dívida, pois no velório de sua esposa e da criança que nasceu morta, ele avistou aquele mesmo rapaz no meio das pessoas, tomando um café. E meu avô logo começou a rezar e a repreender aquele homem. O rapaz deu uma risada sarcástica e desapareceu. Anos depois, meu avô... Oi? Ah, só um minuto. Mãe em casa é outra história, né? Olha aqui, ó, já fez um chazinho de limão com mel, canela, gengibre, cravo e... Bom. Mas é bom, né? Parece quentão. Tem limão. Anos depois, meu avô se casou novamente com a mulher que veio a ser a minha avó. E definitivamente ele nunca mais avistou aquela figura que salvou a sua vida, mas posteriormente cobrou um alto preço. Acredito que foi melhor assim, pois se o meu avô não tivesse casado com a minha avó, não teria dado à luz a minha mãe e eu não teria nascido. Ou, se o diabo não tivesse emprestado dinheiro para o meu avô seria morto pelo agiota. E daí eu também não tinha nascido. Já pararam para pensar que talvez o diabo também escreva certo por linhas tortas? Eu vejo uns casos aqui que a aparição do diabo até fez bem pra pessoa, porque aí parou de fazer as coisas, não, e nunca mais saiu pra jogar, nunca mais saiu pra beber. Eu falei, mas então que apareça mais vezes, não é?
Virou pra endireitar a pessoa? Tá bom. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.